podemos proteger os nossos filhos na hora da ida e da volta da escola? Quais são as medidas de segurança dos transportes escolares que são obrigatórias? Você sabe? A gente vai falar com o Detran ao vivo para tirar todas essas dúvidas. Por exemplo, o que deve ser verificado já na hora da contratação da van de transporte escolar? Que tipo de verificações a gente tem que ter em mente, hein, Carol? Isso mesmo, viu, Neile? Estamos de volta aqui no DF no Ar para falar sobre esse serviço, essa contratação para aqueles pais que desejam ter uma segurança a mais no momento de deixar ou buscar os filhos nas escolas. E o Detran, eles explicam sobre isso porque eles fazem ações nas portas escolares. Então, a gente está ao vivo aqui com a agente Monique Casado. Agente, obrigada pela participação conosco aqui na nossa programação da Record TV Brasília. Quando a gente fala sobre segurança na porta de escola, quais dicas a senhora pode dar? E a Neila pergunta em relação ao transporte escolar, o que os pais precisam observar no momento daquela contratação. Então, quais dicas vocês que sempre fazem ações aqui nas portas podem falar para a gente? Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia, Neila. Bom dia a todos. O Detran diariamente realiza operação nas portas das escolas, visando a segurança das nossas crianças. O que a gente orienta aos pais é que deixem e busquem seus filhos na porta da escola, conversem com eles para que eles não conversem com estranhos, não circulem fora da dependência das escolas. Caso seja necessário realizar uma travessia, que atravesse numa faixa de pedestre, sinalize e que, se possível, sempre com a presença de um adulto. Muito legal. E quando a gente fala sobre o transporte escolar, a gente sabe que é uma opção, uma realidade de muitas pessoas. Quando a gente fala sobre a contratação desse serviço, quais dicas vocês podem passar para os pais no momento dessa contratação? O que eles devem observar para saber se aquele serviço de fato está sendo feito de maneira correta, com os itens adequados? Primeiramente, o veículo deve ser caracterizado como escolar, constando faixas refletivas, com os dados da empresa contratada, afixadas no veículo de forma visível. Esse veículo deve estar cadastrado e autorizado junto ao Detran DF. Nós temos hoje, em média, mais de 2.000 veículos autorizados. Essa lista consta no site do Detran e pode ser visualizada pelos pais, deve ser visualizada, é um direito do pai ter acesso a essa lista. Tudo isso para garantir a segurança das nossas crianças. A gente, no momento em que eles checam essa lista, só para a gente saber anteriormente a isso, esses profissionais, esses motoristas, eles fazem algum curso especializado para transporte escolar? Sim, eles, para poder conduzir o veículo de transporte escolar, tem um curso que deve ser averbado à CNH. Esses condutores, eles são cadastrados no Detran também, então eles precisam apresentar nada consta criminal, nada consta da fazenda, entre outros documentos. A Neila tem uma pergunta para fazer aqui pra gente. Neila, volto com você aí no estúdio, que eu repasso aqui para ela. Tá certo. A minha pergunta tem 2 pontos. Esse carro precisa ter monitor para auxiliar a chegada e a saída das crianças do transporte ou não precisa? As crianças têm que entrar e sair sozinhas? E a segunda pergunta é com relação ao cinto de segurança. As crianças vão tudo solta, na maioria dos casos. Se é obrigado no carro de passeio, no transporte escolar também é. Precisa de monitor e cinto de segurança? Como é que é isso? A Neila pergunta se precisa ter um monitor, um especialista para auxiliar essas crianças no momento da entrada e da descida dessa van e se precisa ter o cinto de segurança, já que às vezes a gente percebe algumas crianças em pé, brincando ali no transporte. A presença da monitora no veículo, ela só é obrigatória para veículos com mais de 20 lugares e com crianças de até 5 anos. Obviamente que a empresa que quiser, né, fornecer o serviço de monitora, não há impedimento, acho interessante. Quanto ao cinto de segurança, todas as crianças devem ser conduzidas sentadas, com os cintos afivelados, é obrigatório e o Detran fiscaliza. Isso que eu ia te perguntar então, para esses casos, para essas pessoas que não seguem, né, que deixam as crianças soltas, em pés, o motorista pode ser multado? Sim, claro, pode ser sim multado. Inclusive o Detran tem 2 operações de fiscalização para o transporte escolar. Uma delas ocorre semanalmente, chama-se Blitz Escolar. Ela ocorre semanalmente. De janeiro a maio deste ano, já computamos 69 operações. Além dessa, existe a operação diária na porta das escolas. Tudo isso para verificar em relação ao condutor e o veículo, a segurança, sempre pensando na segurança das crianças.
Maravilha, gente. Mônica, obrigada pela participação conosco. Então é isso, Neila. Volto com vocês aí no estúdio. Enquanto isso, a equipe do Detran está aqui fazendo essa fiscalização, que inclusive não é a primeira vez que a gente mostra isso na programação do DF no Ar. Eles sempre estão ali nas portas das escolas, trazendo essa orientação tanto para os pais quanto para as crianças, para os estudantes, viu? Tá certo. E nessa hora de meio do ano, né, que tem as férias que a turma volta, tem criança que muda de escola, tem pai que se reorganiza para um próximo semestre. Então, essas contratações se renovam nessa metade do ano e é sempre bom a gente ficar ligado no que a gente precisa saber para não contratar qualquer transporte. Eles estão transportando o nosso maior tesouro, os nossos filhos. Tem que garantir que está tudo seguro, dentro da lei, que o seu filho está protegido. E, claro, se você acha que tem que fazer alguma denúncia, não conseguiu negociar com a pessoa que dirige a van, com a empresa que você está contratando, manda uma mensagem para o Detran que eles vão atrás, tá? A gente precisa manter a segurança das crianças. Obrigada, Carol, e agradeço a nossa entrevistada também.